Capítulo 6. Dando o passo decisivo. Por volta de 1958, Rich e eu havíamos construído uma forte e sadia organização de vendas com produtos da Nutrilite. Nossos 5.000 distribuidores, porém, estavam aborrecidos. A luta interna na direção da Nutrilite começava a cobrar um tributo e o moral e as vendas entraram em declínio. A norma baixada pela FDA estava produzindo também um efeito sério e a tensão aumentava. Alguns de nossos distribuidores andavam falando em abandonar inteiramente a venda dos produtos da Nutrilite. Todos nós havíamos feito altos investimentos de tempo e energia na Nutrilite e, devido à briga na direção da empresa e à ação movida pelo governo federal, nossos investimentos corriam o risco de destruição total. Alguma coisa tinha de ser feito, e logo. A organização de vendas de RI seria salva. Se pudéssemos reduzir a dependência dos produtos da Nutrilite. Encerrar de vez a venda das vitaminas, porém, estava fora de cogitação. Se pudéssemos conseguir que nossos distribuidores expandissem suas ofertas de produtos, contudo, o fracasso da direção da Nutrilite não conseguiria destruir nossa equipe de vendas, mas não seria trabalho fácil. Numerosos distribuidores da Nutrilite eram tão leais aos produtos da empresa que tínhamos dúvidas se concordariam em vender qualquer outra coisa. Precisávamos estruturar com o máximo cuidado nossa diversificação, certificando-nos de que a escolha do momento e os novos produtos fossem exatamente os certos. Rich e eu sabíamos muito bem quais seriam os riscos. Poderia acontecer que nenhum dos distribuidores do suplemento alimentar da Nutrilite quisesse mudar a menor coisa que fosse. Tínhamos de abordá-los no momento certo. Tão aborrecidos com a direção da Nutrilite que estivessem prontos para transferir sua lealdade para outros produtos, mas não tão aborrecidos que não fossem mais vender coisa alguma. No verão de 1958, chamamos nossos principais distribuidores para uma reunião em Charlevoix, Michigan. Nessa ocasião, anunciamos planos para reduzir a dependência da Nutrilite mediante o lançamento de uma nova linha de produtos. Vocês investiram muito tempo construindo um negócio baseado no suplemento alimentar Nutrilite, dissemos, mas a direção tomou algumas medidas que abalaram a confiança que vocês depositavam na empresa. Achamos que vocês poderão usar seus negócios para vender outros produtos, além dos da Nutrilite. Nós lhe daremos uma administração que melhorará as oportunidades de fazer negócios que já desenvolveram com a Nutrilite e lhes permitirão obter um retorno substancial de seus investimentos em tempo e energia. Claro, não podíamos obrigar ninguém em nossa organização de vendas a aceitar esse plano. Os distribuidores da Nutrilite eram independentes, exatamente como são hoje os distribuidores da Amway. Em vista disso, demos a todos os membros de nosso grupo a oportunidade de permanecer conosco ou continuar a trabalhar exclusivamente com a Nutrilite. Esse momento constituiu um verdadeiro teste para Rich e para mim, uma vez que a decisão do pessoal dependia de confiarem ou não em nossa capacidade de julgamento e liderança. Se resolvessem não nos acompanhar, seria como voltar ao começo. Por sorte, todos os presentes à reunião resolveram partir conosco na nova direção. Esses leais indivíduos formariam o núcleo de nossa nova empresa de venda direta.
As notícias se espalharam rápido e não passou muito tempo antes que os distribuidores da Nutrilite em outras equipes de vendas quisessem se reunir a nós. No início, recusamos a aceitá-los, porque não queríamos prejudicar a Nutrilite e tomar-lhe a força de vendas em uma ocasião em que enfrentava dificuldades. No fim, após vários anos, permitimos que pessoas de outros grupos de vendas da Nutrilite entrassem em nossa organização, mantendo intactas suas anteriores linhas de patrocínio. O que vender? Viti e eu pensamos muito na linha de produtos que queríamos acrescentar ao nosso negócio. O que quer que escolhêssemos teria de ser alguma coisa que qualquer um pudesse vender. Uma venda de produto Nutrilite necessitava de uma apresentação de 1 hora, para convencer o cliente potencial da necessidade de tomar suplementos dietéticos. A nova linha de produtos tinha de ser algo que todos soubessem ter necessidade. Lembrando-nos da desastrosa briga da Nutrilite com o governo federal, resolvemos que precisaríamos também de alguma coisa que não fosse fortemente regulamentada. Atualmente, teríamos dificuldade em encontrar um único produto que atendesse a esse critério. Em fins da década de 1950, porém, havia ainda alguns relativamente isentos de regulamentação federal ou estadual. Escolhemos produtos de limpeza e, nas 4 décadas desde então transcorridas, verificamos que foi uma boa escolha. Para que der e vier, a Amway está hoje mais identificada com sabão do que com qualquer outro produto que vendemos. Ao escolher um produto fácil de vender, fizemos uma espécie de inovação em vendas diretas. Até hoje, a Amway segue o princípio de comercializar produtos de grande uso e que podem ser vendidos com o mínimo de esforço. Nosso primeiro produto foi um artigo de limpeza biodegradável chamado Frisky, que mais tarde se tornou nosso líquido orgânico concentrado, ou LOC, ou Propose Cleaner. Tínhamos observado os problemas que podem ocorrer quando dependemos de um fabricante estranho e, por isso, um de nossos primeiros objetivos foi fabricar nós mesmos nossos produtos. Embora essa decisão fosse impraticável para uma companhia iniciante, convencemos-nos ainda mais de sua importância quando nossos primeiros fornecedores nos abandonaram. Para tapar o buraco, começamos em princípios de 1960 a comprar nosso produto de limpeza líquido a Atco Manufacturing Company de Detroit. Querendo ter certeza de que poderíamos depender de nosso novo fornecedor, compramos um interesse de 50% dessa empresa. Como sócios meiros da firma, pudemos convencer a Atco a mudar seu nome para Amway Manufacturing Corporation e transferir-se para Ada, Michigan, mais tarde nesse mesmo ano. Atualmente, se vocês visitarem a sede mundial da Amway, em Ada, poderão ver nosso enorme complexo fábrica-escritório ao longo da milha da Amway, ou M21, onde muitos dos produtos da empresa são hoje fabricados. A pedra fundamental de nosso novo empreendimento foi o plano de vendas de marketing, que veio a tornar-se carinhosamente conhecido nos círculos da Amway como simplesmente o plano. O plano baseava-se aproximadamente na estrutura da Nutrilite, embora tenhamos introduzido várias mudanças importantes, a fim de evitar os problemas que a Nutrilite havia enfrentado e para aumentar os incentivos aos nossos distribuidores. Rich e eu entendemos uma grande folha de papel. Rich e eu estendemos uma grande folha de papel, dessas usadas por açougueiros para embrulhar carne, no chão de minha cozinha e começamos a pensar em como poderíamos distribuir diretamente
recompensas financeiras aos mais esforçados. Todos os donos de negócios no plano de vendas e marketing têm o incentivo de vender produtos e construir uma organização de vendas própria que venda ainda mais produtos. Quanto mais vende, mais o indivíduo ganha, e quanto mais sua equipe vende, mais ele ganha. Ninguém ganha um centavo a menos que produtos sejam vendidos. Quando trouxemos para a Amway nossa força de vendas, que antes trabalhava com produtos da Nutrilite, preservamos as linhas de patrocínio, de modo que nenhum de nossos distribuidores perdeu essa posição na transição que fizemos. Colocamos mesmo Neil Mascant, meu amigo, que nos levara para a Nutrilite, à frente da Jarry na nova organização. Praticávamos apenas um ato de justiça. Fora Neil, quem nos lançara nesse negócio, da maneira como entendíamos a situação, tinha direito a uma parte do lucro, enquanto estivéssemos vendendo suplementos, produtos da Nutrilite. Neil e esposa faleceram há alguns anos, mas seu espólio continua a oferir renda dos interesses de ambos no negócio. Em nosso trabalho para transferir automaticamente renda para o distribuidor, o plano que elaboramos tornou-se inevitavelmente complexo. Florescendo cada vez mais a Amway, ficou quase impossível para o pessoal interno, munido de máquinas de somar, manter controle de todas as vendas feitas por indivíduos e grupos. Atualmente, computadores gigantescos na sede da Amway funcionam 24 horas por dia, calculando as vendas de indivíduos e grupos e imprimindo cheques de gratificações para os mais de 2 milhões de nossos distribuidores em todo o mundo. O plano continua basicamente o mesmo. Depois desses anos todos, embora tivéssemos que acrescentar vários níveis no topo para contemplar os distribuidores que realizavam vendas além de nossas expectativas. Desde o próprio início, foi fundamental no plano de vendas e marketing a importância da cadeia de patrocínio. A amarga experiência que tivemos na Nutrilite causou funda impressão em Rich e em mim, e providenciamos para que as linhas de patrocínio fossem bem protegidas. Ao longo de todos esses anos, dedicamos muito trabalho para manter as coisas dessa maneira. Os distribuidores da Amway gostaram desse cuidado, acho. Eles sabem que seu trabalho dedicado renderá compensações financeiras, porque a Amway não trairá a confiança que neles despertou. Anos depois de fundarmos a Amway, compramos um bloco controlador de ações na Nutrilite, pagando 22 milhões de dólares. Essa medida permitiu-nos vender seus suplementos dietéticos de alta qualidade sem perder aquele grau de controle que considerávamos em 1959 essencial e forneceu aos distribuidores da empresa a opção de vender toda a nossa linha de produtos. Os primórdios da Amway foram modestos. Em abril de 1959, a American Way Association nasceu como uma nova divisão da Jarry no porão de nossas casas na Wind Hill, em Ada. O meu porão era o escritório e o de Rich o armazém. Para economizar dinheiro, dividíamos a mesma linha telefônica e usávamos uma campainha para avisar ao outro para pegar o aparelho. Naquele ano, passei muitas horas no porão, enquanto redigia manuais de vendas, reproduzia-os em mimeógrafo e montava os livretos em cima de uma mesa de ping-pong. Nossas esposas não estavam tão convencidas quanto nós da possibilidade de sucesso, mas nos ajudaram muito desde o começo.
E também estiveram conosco desde o início Walter e Evelyn Bass, Fred e Berenice Hansen, Joy e Eleni Victor, Jorge e Eleanor Chesma e Jerry Dutch, entre outros. Nossa primeira funcionária, Kay Evans, trabalhava como secretária em meio expediente. Crescendo os negócios naquele primeiro ano, compreendemos logo que precisaríamos de uma nova estrutura empresarial e de um nome interessante e fácil de lembrar. Em consequência, em novembro de 1959, fundamos a Amway Sale Corporation para adquirir e estocar produtos, vendê-los aos distribuidores e administrar o plano de vendas e marketing. Com o objetivo de cuidar da política de seguros do grupo e outros benefícios para a organização de distribuição, criamos também a Amway Service Corporation. Qualquer homem de negócios dirá aos leitores que os 3 primeiros anos de atividade são os mais difíceis. Em nosso caso, começávamos com a vantagem de uma organização intacta de vendas de produtos da Nutrilite. Rich e eu tínhamos experiência de fundação de empresas, o que foi de valor inestimável quando resolvemos criar a Amway. Relembramos todos os nossos antigos sucessos e fracassos, os dias da Wolverine Air Service, o restaurante Drive-In, o Stone Mill Products, a Grand Rapids Toy Company e, mais recentemente, a Nutrilite. Não tínhamos ideia se a nossa empresa seria um sucesso, como a companhia de serviços aéreos, ou um tiro no escuro, como a companhia de brinquedos. Na década de 1950, a indústria de venda direta ainda engatinhava e não havia uma maneira tradicional de explorar esse tipo de negócio. Em certo sentido, éramos pioneiros, e a aprendizagem tinha de ser feita por ensaios e erros, ou métodos de tentativa. Desde cedo, introduzimos um bocado de mudanças, tentando isso ou aquilo para ver o que funcionava melhor. Finalmente surgiu a questão dos títulos e a resolvemos à nossa habitual maneira pragmática. Revezamo-nos. Em um ano, Rich seria o presidente do conselho de administração e eu, presidente executivo. No ano seguinte, trocávamos de lugar. O método funcionou durante alguns anos, até que nossos advogados nos disseram que tínhamos de resolver esse assunto de uma vez por todas, já que estávamos complicando desnecessariamente as coisas. Rich e eu conversamos sobre o assunto durante uns 2 minutos e, finalmente, ele disse: Jay, você é mais velho, portanto, seja o presidente do conselho de administração. A prática como experiência. No começo, experimentamos vários produtos. O LOC, ou Liquid Organic Concentrate, foi nossa viga mestra durante algum tempo, mas diversificamos logo que pudemos. Nosso detergente para lavagem de roupa, a AS8, foi um dos primeiros duradouros. Nosso detergente para lavagem de roupa, o SA8, foi um dos primeiros e duradouros acréscimos à nossa linha de produtos. Logo depois, acrescentamos louça de cozinha e equipamento para filtrar água. Outras iniciativas tiveram menos sucesso. Chegamos mesmo a vender abrigo contra bombas e geradores elétricos, o que faria sentido se estivéssemos vivendo aqueles tensos anos de Guerra Fria. Nunca vendemos muitos desses artigos, provavelmente porque nosso plano de venda e marketing não estava preparado nessa época para lidar com o produto que requeriam perícia de instalação e manutenção. Rich e eu adotamos também um enfoque prático no que interessava ao desenvolvimento de produtos. Certa vez, quando fazíamos experimentos com diferentes fórmulas de polidor
para automóveis, usamos um de meus carros como laboratório. Rich e eu pegamos várias garrafas, fomos até a entrada de automóveis de minha casa e esfregamos os diferentes preparados em partes diferentes do carro. O que deu maior brilho e repeliu por mais tempo a sujeira transformou-se em nosso famoso silicone glaze. Meu carro, porém, nunca mais pareceu o mesmo depois dos experimentos a que o submetemos. Por falar nisso, parece que sujar as mãos é um ingrediente fundamental para a vida empresarial. Em um livro, The Spirit of Enterprise, George Gilder conta a história de Thomas J. Patchell, que entrou dessa maneira em meados da década de 1960 no negócio de coleta de lixo, acreditando que o negócio de remoção de lixo sólido estava para decolar. Ele comprou um caminhão compactador e começou a ir de porta em porta em Houston, Texas. Certa manhã, o compactador pifou quando faltavam ainda mais de 70 casas para visitar. Não sendo homem de deixar os clientes na mão, Fátio saltou para dentro da caçamba e começou a pisar no lixo. Atolado até as axilas na sujeira, Fátio provavelmente perguntou a si mesmo se valia a pena continuar com esse tipo de trabalho. Insistiu, contudo, e criou a Browning Ferries Industries, a maior firma do mundo em remoção de lixo sólido. 14 anos depois de sua luta nada invejável com o compactador, a companhia de Fátio tinha uma receita de $500 milhão e era listada na Bolsa de Valores de Nova York. Hoje, Fátio atribui o crescimento impressionante da Browning Ferries ao fato de ter posto as mãos, ou melhor, os pés, no negócio de remoção de lixo. Algumas pessoas se juntaram a nós desde o início e vêm participando durante décadas de nosso crescimento. Uma delas, Vale Buttrick, aluno de 17 anos de idade da Lowell High School, ganhava uns trocados aparando gramados em Ada. Impressionado com a energia que ele investia no corte da grama, ofereci-lhe o emprego de operador de máquina de mimeógrafo. Ele dedicou-se ao trabalho com toda a energia de que era capaz e muito em breve fazia todo tipo de trabalho de escritório à medida que nosso negócio se desenvolvia. Vale, logo depois, formou-se na escola secundária e entrou em um cursinho preparatório para a faculdade. Mas as coisas estavam indo tão bem na Emory que ele resolveu adiar o ingresso na faculdade. Crescendo e prosperando a Emory, colocamos Vale à frente de nossa nova e grande oficina tipográfica que ele dirigiu até 1963. Nessa altura, resolvemos nomeá-lo gerente de coordenação de campo e lhe demos responsabilidades adicionais. No ano seguinte, à idade de 21 anos, Vale era chefe de 15 funcionários. Logo depois disso, foi promovido, mais uma vez, para a chefia de um departamento importante. De dentro da Emory, Vale observou distribuidores atingirem altos níveis de progresso e enriquecerem. Após 9 anos de trabalho como empregado da Emory, ele resolveu que queria tomar parte do espetáculo e tornou-se distribuidor. Sendo o grande trabalhador que era, logo depois transformou essa energia toda em um próspero negócio e deixou o emprego na Emory. Mas, satisfeitos como estávamos com seu sucesso como distribuidor, sentíamos ter perdido um empregado tão maravilhoso. A saída de Vale provocou o que veio a ser conhecido entre nós como Regra Vale Buttrick, que impedia empregados assalariados da Emory de se tornarem distribuidores. A regra foi agora relaxada, mas tem um lugar de destaque na história da companhia.
À parte todos os indivíduos que contribuíram para tornar a Amway o que é hoje, várias companhias foram também indispensáveis naqueles primeiros anos. A Amway jamais teria sobrevivido sem a ajuda de Michigan National Bank e a tolerância da Monsanto Chemical. Por todas as aparências, nós, em 1959 e por vários anos depois, não éramos um bom risco de crédito. O Michigan National nos emprestou dinheiro quando nenhum outro banco faria isso. A Monsanto Chemical, grande fornecedora naquele tempo, conservou-nos como clientes quando outros fornecedores teriam perdido a paciência. Lembro-me de uma visita do gerente regional de vendas da Monsanto, 1 ou 2 anos depois da fundação da Amway. Falamos do pequeno progresso que vínhamos obtendo, de nossas esperanças no futuro e de nossa falta de dinheiro vivo. Ele, porém, deve ter pensado que teríamos sucesso porque concordou em nos vender tudo de que precisássemos, dando-nos um generoso prazo de 60 dias para pagamento. Durante vários anos, nossa situação financeira foi medíocre, o que nos tornou relutantes em fornecer a Monsanto detalhes completos sobre nossa situação. Certa vez, depois de termos procrastinado durante um ano inteiro a entrega de nosso balancete de lucros e perdas, o gerente de crédito da companhia veio nos fazer uma visita. Após um bocado de pressão da parte dele, apresentamos o balancete que mostrava um patrimônio líquido de $10.000. Nessa ocasião, devíamos $60.000 a Monsanto. Vários anos depois, quando a Amway alcançou uma situação muito melhor, o mesmo homem veio a Ada nos dar um prêmio por termos comprado mais de 500 mil quilos de matérias-primas a Monsanto em um único mês. Ele nos perguntou se lembrávamos do dia em que lhe mostramos nosso primeiro balancete de lucros e perdas. Quando tomei o conhecimento dos ativos líquidos de vocês, confessou ele, eu me lembrei do que vocês nos deviam, jamais pensei que veria o dia de hoje. No caso da Monsanto, a paciência com um novo e esforçado cliente deu resultado quando nos firmamos no negócio. Para a Amway, essa tolerância significou a diferença entre a sobrevivência e o encerramento de nossas operações. Até hoje, a Amway tem negócio com a Monsanto e o Michigan National Bank, porque lealdade a velhos amigos é algo em que ainda acredito. Anteriormente, apresentei vocês a outro antigo sócio, o empreiteiro Dan Voss. Em 1960, começamos a pensar em mudar a Amway para um abandonado posto de gasolina em Ada. E nesse momento, Rich estava examinando o local e provavelmente tentando imaginar onde seria a primeira ampliação que faríamos. Quando Dan passou por ali ao volante de uma das picapes de sua companhia e Rich viu o letreiro em um dos lados, chamou-o com um sinal. Os dois começaram a conversar. Rich pediu-lhe que colocasse uma porta em um banheiro e que construísse espaço adicional de prateleiras no velho prédio. Era um trabalho pequeno, do tipo que a maioria dos empreiteiros teria recusado. Naquela mesma tarde, porém, Dan enviou 2 operários em um caminhão para fazer o serviço solicitado. Pouco sabia ele que aquele pequeno trabalho resultaria em dezenas de milhões de dólares de obras nas 4 décadas seguintes. O primeiro trabalho foi seguido por outros todos sucessivamente maiores e todos selados com um aperto de mão e uma promessa. Inicialmente, a parte dos fundos do prédio foi ampliada em 15 metros, duplicando o tamanho do novo lar da Amway. Pouco tempo depois, Dan construiu outro acréscimo que, mais uma vez, duplicou o tamanho.
Poucas semanas depois de ter construído aquelas prateleiras no velho posto de gasolina, Dan Voss construiu uma instalação manufatureira de 5.000 metros quadrados para nós. No ano seguinte, demos a ele novos projetos de construção. Em fins de 1964, Dan já havia construído 4 novos armazéns, um prédio de escritório de uns 10.000 metros quadrados, uma fazenda hidropônica e grupo de silos e 8 ou 10 ampliações de prédios já existentes. À medida que a Amway crescia, continuávamos a convocar os talentos de Dan Voss. Jamais poderia ter havido um programa de construção mais eficiente. Todo ele na base da confiança mútua. Atualmente, as instalações físicas e o espaço de escritório da Amway totalizaram cerca de 1,5 milhão de metros quadrados, divididos entre 80 prédios separados. Quase tudo isso foi construído pela Voss Construction e quase tudo sem contrato ou intervenção de advogados. A confiança funciona nas duas direções. Nunca tivemos qualquer grande problema com o trabalho de Dan Voss. Ele compartilha com Rich e comigo a crença em que empresários devem fazer bem seu trabalho, tudo isso para a maior glória de Deus. Há muitas maneiras através das quais o empresário pode glorificar Deus em seu trabalho. Para Dan Voss, parte disso consistia em cumprir promessas e realizar trabalho de qualidade. Dan tinha também um compromisso com igrejas locais. Antes de aposentar-se, construiu mais de 100 prédios para as igrejas. Antes de muito tempo, a Amway foi muito além de suas origens humildes. Rich e eu nos adaptamos às novas necessidades da companhia. A espantosa taxa de crescimento da Amway submetia à dura prova a nossa capacidade de liderança. Conseguimos, porém, manter as coisas funcionando suavemente com a ajuda de um homem chamado Claire Knox. O trabalho número 1 de Claire era providenciar para que Rich e eu não tomássemos o caminho errado nos negócios. Ele localizava perigos potenciais, descendo a estrada e anulava-os, convidando-nos para uma pequena conferência. Se Rich e eu começávamos a ignorar uma questão importante, Claire acabava com isso, obrigando-nos a resolvê-la antes que ela se transformasse em um grande problema. Expandindo-se a Amway, Rich e eu desenvolvemos áreas próprias de perícias. Rich naturalmente assumiu os discursos motivadores e as relações com os distribuidores, enquanto eu começava a desenvolver facilidade com análise financeira e assuntos internos. Não foi como se nós reuníssemos e disséssemos: muito bem, eu cuido da expansão internacional enquanto você se encarrega de pesquisa e desenvolvimento. E assim por diante. Foi mais uma espécie de entendimento entre nós dois. Cada um de nós conhecia os pontos fortes do outro e, por isso mesmo, abríamos espaço para que usasse ao máximo esse potencial. A especialização que desenvolvemos ajudou a Amway a funcionar suavemente durante décadas, evitando a destruição. Pouco antes de meia-noite, em uma quente noite de sexta-feira, em julho de 1969, eu estava lendo na sala de estar, quando fui surpreendido por um pavoroso estrondo do lado de fora que sacudiu as janelas. No início, pensei que fosse um estrondo sônico causado por avião militar, mas isso teria sido incomum nos céus de Ada, Michigan. Levantando-me e indo até a janela fronteira, notei um algourento brilho alaranjado acima das árvores, na direção norte. O coração bateu forte e rápido e senti um aperto na garganta. Quando me dei conta de que aquele brilho
tinha provavelmente origem no complexo fabril da Amway, que ficava a uns 800 metros de distância. O telefone tocou nesse instante, peguei-o logo e ouvi Bernard dando a horrível notícia. Ocorrera uma explosão na ala leste da fábrica da Amway, na divisão de aerosóis. Minha cabeça começou a girar. Rich estava a bordo de seu barco em um lugar mais ao norte, em Charlevoix, Michigan. Ligue para Rich, ordenei. Estou a caminho daí. Vestindo-me às pressas, contei a Betty o que tinha acontecido, saltei para o carro e atravessei a cidade de Ada a caminho da Amway. Ao avistar a fábrica, fiquei horrorizado ao ver as chamas subindo uns 20 metros no ar, por cima do que fora uma das partes do prédio mais sensíveis a incêndios. Pensei no tanque de derivados de petróleo a várias centenas de metros da parede leste da divisão de aerosóis e pisei na tábua. Um assistente do xerife deteve-me no portão leste. Descobriu que era a minha fábrica que estava queimando e com um gesto deixou-me passar. Os caminhões dos bombeiros haviam chegado apenas 4 ou 5 minutos antes de mim e eles ainda estavam atarrachando as mangueiras. Parecia que todo o telhado da divisão de aerosóis desabara e que embaixo havia um inferno vermelho alaranjado. O ruído do gás que queimava era ensurdecedor. 2 caminhões-trailers e um caminhão-tanque tinham sido levados para longe do prédio, com grande risco para os empregados. Clayton, Justifer, George Symington e George McManus. O que impediu mais danos e a possibilidade de outra explosão. Vários outros empregados estavam querendo entrar em um prédio vizinho de escritório a fim de salvar alguns arquivos importantes, mas proibi isso. Esqueçam os documentos, ordenei. Providenciem a evacuação de todos os que estão lá. Então, voz chegou minutos depois. Ao ouvir no rádio que o complexo Amway estava em chamas, veio correndo, mas apenas para ser detido por um policial na Ada Bridge, que lhe disse que ele tinha de dar meia volta por causa do incêndio. Vou até lá, protestou ele. Eu construí aquele prédio e você não vai me deter. Ao ver o trabalho de suas mãos consumido pelas chamas, ele teve crise de choro. Sei que não devemos ter tanto amor por um prédio, disse-me ele mais tarde, mas ver todo o nosso trabalho queimar até o chão parte o coração da gente. Pela graça de Deus, ninguém morreu no sinistro, embora 17 ficassem feridos, 2 deles gravemente. O fogo causou um prejuízo de $500 milhão e destruiu inteiramente 4.400 metros quadrados de nossa instalação, total de 140 mil metros quadrados. O fogo causou um prejuízo de $500 milhão e destruiu inteiramente 4.400 metros quadrados de nossa instalação, total de 140 mil metros quadrados. O sistema de sprinkler foi destruído pela explosão inicial, embora, de maneira geral, as outras medidas de segurança funcionassem a contento e impedissem a propagação do fogo. Tão logo notei que o fogo se encontrava sob controle e que os feridos estavam sendo tratados, virei-me para Adam. Vou para casa. O fogo está sob controle e não há nada mais que eu possa fazer aqui. Ele provavelmente ficou se perguntando como é que eu podia voltar para casa enquanto o meu negócio subia na fumaça. Mas não fui para casa dormir. Voltei para casa para trabalhar. Novos fornecedores tinham de ser encontrados,
Uma nova divisão de aerosóis precisava ser construída, e enquanto isso havia necessidade de arranjar trabalho para os empregados que ficariam parados com o incêndio da fábrica. No dia seguinte, às 7, a administração da empresa reuniu-se e metemos a cara no trabalho. Atualmente, a Amway possui seu próprio corpo de bombeiro. Alguns empregados fazem cursos especiais de prevenção e controle do fogo para que não se repita o desastre de 1969. Nossos bombeiros são bem conhecidos por seu profissionalismo e ocasionalmente recebem chamados para ajudar o Corpo de Bombeiros de Eiva. Infelizmente, alguns incêndios, para ser apagados, precisam mais do que um corpo de bombeiros de primeira classe, como estávamos prestes a descobrir. Capítulo 7. Ataque à Amway. Certo dia, por volta de meia-noite, o telefone tocou em minha casa em Eida, uma prima distante. Eu não a conhecia pessoalmente, mas a vira ocasionalmente em reuniões de família e sabia quem era. Com uns 20 anos de idade, ela estava casada há poucos meses e chorava. Não sabia a quem recorrer e por isso havia ligado para mim. Ela e o marido haviam reunido todas as economias de ambos e comprado por $4.000 uma participação de um plano tipo pirâmide. O procurador-geral de Michigan tinha iniciado procedimentos judiciais contra o negócio, cujo operador convocara uma reunião em Lansing de todos os sócios do plano, pleiteando novo investimento financeiro. De alguma maneira, os promotores do plano conseguiram brecar a ação judicial e diziam a todas essas pessoas que, para salvar seus investimentos iniciais, teriam que dar outra contribuição. Nada havia que eu pudesse dizer à minha prima, exceto não jogar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim e manifestar a esperança de que as autoridades pudessem obrigar os especuladores a lhe devolver parte do dinheiro. Eles estavam vendendo uma distribuição que venderiam distribuidoras a outras pessoas. Uma distribuidora, no caso de qualquer companhia, porém, só pode ter valor através da venda de produtos úteis. Em si mesma, ainda não é dinheiro em caixa. Indivíduos têm que trabalhar. Esse trambique mais moderno, que havia enganado minha prima, levara a venda de distribuidoras a últimas consequências. Eliminara os produtos. Em vez de vender produtos, o distribuidor devia supostamente vender uma ideia, um programa que convenceria a todos que poderiam ser os maiores e que ganharia um bocado de dinheiro. Na década de 1960 e 1970, houve uma onda de operações desse tipo, que vieram a ser conhecidos como planos pirâmide. Esses grupos atraíam os ingênuos e confiantes, prometendo-lhes retornos fabulosos com pouco esforço do investimento inicial. Tudo o que os membros tinham que fazer era recrutar 2 ou 3 outros que fizessem o mesmo investimento. Umas poucas pessoas no alto da pirâmide podiam ficar muito ricas com um trambique como esse, ordenando as pessoas nos níveis inferiores a eles. Os esquemas de pirâmide podiam tomar conta de uma comunidade até que últimos a ingressar acabariam por descobrir que não havia mais ninguém a recrutar. Esses tipos de picaretagem nos causaram grandes prejuízos, porque a Amway é frequentemente confundida com esquemas de pirâmide. Sofremos com o que nos meios forenses é chamado de culpa por associação. É bem verdade que a estrutura organizacional da Amway e de outras firmas de comercialização
tipo rede, pode ser descrita como uma pirâmide, mas o mesmo se pode dizer da estrutura empresarial tradicional, das forças armadas ou das instituições de caridade. O importante é que o plano de vendas de marketing da Amway, os aspectos que caracterizam os esquemas ilegais de pirâmide brilham pela ausência. O público, naturalmente, nem sempre faz essa distinção. Foi tanta a má publicidade em torno desses vários esquemas de vigarice que algumas pessoas chegavam a dizer que toda venda direta devia ser considerada ilegal. Matar a indústria de venda direta certamente acabaria com os planos de tipo pirâmide, mas destruiria também as 2.500 empresas sérias existentes no país que operam dessa maneira. Em vista disso, lançamos uma campanha publicitária para educar o povo americano sobre a natureza dos esquemas ilegais e como evitá-los. A Amway publicou centenas de anúncios em jornais de todo o país e fiz pessoalmente um esforço para explicar o problema em dezenas de discursos em organizações empresariais e comunitárias espalhadas pelos Estados Unidos. Questionada pelo governo. Educar o povo americano é uma coisa, educar os burocratas federais é outra, inteiramente diferente. Fomos obrigados a enfrentar esse desafio, porém, quando, em 1973, a Federal Trade Commission, FTC, apresentou uma queixa formal contra a Amway. Dizia a FTC que o plano de vendas e marketing da Amway era um esquema de distribuidores do tipo pirâmide, baseado em um número sempre crescente de outros distribuidores que estava destinado ao fracasso e que encerrava um potencial intolerável de enganar. Éramos acusados de conluio de preços, significando isso que estávamos dizendo aos distribuidores a que preços deviam vender seus produtos, restringindo as atividades dos distribuidores ao impedir que vendessem os produtos Amway através de varejistas e dando informações que induziam a erro sobre oportunidades potenciais de sucesso. As acusações da FTC constituíam o primeiro ataque sério à Amway e ameaçavam a própria existência de nossa empresa. No fim, acabamos como vencedores, mas o ataque nos convenceu da importância de manter o governo federal bem informado sobre quem éramos e o que estávamos fazendo aqui em Ada, Michigan. Acusações de conluio de preços não eram raras. Antes que as leis antitrust começassem a declarar ilegais essas práticas, algumas firmas exigiam que distribuidores independentes ou varejistas cobrassem certos preços por seus produtos. Este costume, chamado manutenção de preços de revenda, assegurava, entre outras coisas, que um nível mais alto de serviço ao consumidor acompanharia a venda do produto. A certa altura, todas as companhias tiveram que mudar suas políticas de formação de preços, o que é o motivo por que vemos hoje em caixas de mercadorias as palavras preço sugerido no varejo. Repetindo, a natureza diferente da Amway acarretou problemas em entidades reguladoras que não sabiam como funcionávamos. A restrição ao comércio, que se alegava resultar do conjunto moderado de regras que impunhamos aos distribuidores, tampouco era uma acusação rara. A situação interna poderia sido resolvida em uma reunião de meia hora, se estivéssemos tratando com pessoas sensatas. Ora, órgãos reguladores nunca são conhecidos por sensatez ou eficiência. A FTC
Em vista disso, passou por uma peneira os manuais e mais de 100 listas de preços que havíamos publicado em uma ou outra época, e tentou encontrar uma ou duas que pudéssemos apresentar como conluio de preços. Grande parte da prova da FTC era formada por publicações e práticas revogadas muito antes do processo. A argumentação da FTC dependia em parte de um manual da Amway datada de 1963, que requeria manutenção de preço de revenda. Argumentamos, no entanto, que nossa empresa não usava mais o manual desde pelo menos 1972 e que a prática do conluio de preços terminara com o uso do manual. As audiências em Washington foram muito interessantes. A FTC explorou muito as probabilidades de que qualquer distribuidor chegaria a alto nível de remuneração com a Amway, como se isso fosse de importância vital. Claro, publicamos hoje esses números para conhecimento de todos os interessados e, aparentemente, eles não causam o menor efeito sobre nossa força de distribuidores. Durante o depoimento de Rich no banco de testemunhas, perguntaram-lhe se alguma vez dissera que um distribuidor poderia ganhar $1.000 mensais ou que havia distribuidores que estavam ganhando $50.000 anuais, o que era um bocado de dinheiro na década de 1970. Disse sim, respondeu Rich. Bem, na verdade, temos isso gravado, retrucou o representante da FTC. Isso não é segredo, respondeu Rich. Fomos nós que divulgamos essa fita. Não vou discutir esse ponto. Qual é o mesmo problema? Um bocado de gente jamais ganha esse dinheiro todo, como o senhor sabe, alegou a FTC. Eu sei, disse Rich, e nunca prometi isso a eles. Bem, queremos apresentar ao senhor algumas pessoas que foram prejudicadas por essa alegação, continuou a FTC. E a FTC chamou um bocado de pessoas para depor perante a Corte de Justiça. Muitas se queixaram de que foram induzidas a erro pela maneira como apresentávamos as oportunidades na Amway. Liguei-me à Amway e trabalhei para ela durante alguns meses, mas não consegui que pessoa alguma viesse para uma reunião e não vendi nenhum produto, disse uma delas. Na fase de reinquirição, nosso advogado interrogou o depoente durante algum tempo e descobriu que ele, nunca havia saído de casa e convencido o cliente do valor do produto. Não se esforçara muito para conseguir que pessoas fossem a uma reunião. E não aproveitara o treinamento que os distribuidores acima dele poderiam proporcionar. Frequentemente, conseguíamos descobrir que, mesmo que o indivíduo tivesse desistido de seu negócio Amway, ele tirara grandes benefícios com a experiência. O que o senhor fazia antes de iniciar seu negócio com a Amway? Perguntávamos. Eu era operador de empilhadeira em um armazém, respondeu ele. E o que é que estava fazendo agora? O que está fazendo agora? Continuávamos. Bem, estou vendendo seguro e me saindo muito bem. Como foi que o senhor fez a transição de operador de empilhadeira para vendedor de seguros? Insistíamos. Tudo o que aprendi na Amway foi utilizado em meu novo trabalho. Obrigado, senhor, dizíamos. Testemunha seguinte. Conseguimos mostrar ao tribunal que até mesmo esses descontentes evadidos da Amway haviam aprendido muita coisa conosco, que haviam passado a empregos melhores,
e que eram muito mais bem-sucedidos na vida do que antes da nossa empresa. Inocentados. Após 4 anos de procedimentos judiciais, literalmente dezenas de milhares de documentos, centenas de entrevistas e um custo de mais de 4 milhões, a FTC reconheceu a legalidade do plano de vendas e marketing da Amway. O comissário Robert, ao expressar a opinião unânime dos jurados, escreveu que chegamos à conclusão de que o plano de marketing de venda de marketing da Amway não é um esquema de pirâmide ilegal, que as regras não relacionadas com preços que a Amway impôs aos distribuidores e os seus produtos, a fim de controlar a maneira como eles chegam aos consumidores, não constituem restrições indevidas ao comércio ou métodos desleais de concorrência e que, com exceção de certas alegações referentes à renda, os réus, a Amway, não fizeram alegações falsas, enganosas ou que induzissem a erro sobre seus negócios ou as oportunidades que oferece a uma pessoa que dela se torna parte. Fomos solicitados a mudar nossas práticas de formação de preços e alterar a maneira como apresentávamos renda provável aos distribuidores potenciais. Claro, estávamos dispostos a concordar com o julgamento da FTC, embora eu, pessoalmente, achasse que aquilo era outro ataque ao sistema de livre empresa. A liberdade de contratar constitui parte essencial do mercado livre. Sem ela, as empresas não são seriamente impedidas de oferecer maior satisfação a seus clientes, empregados e proprietários. Esse país foi fundado sobre a ideia de que 2 pessoas devem poder redigir um contrato de praticamente qualquer tipo e cumprir seus termos sem interferência do governo. Se, portanto, uma condição para ter uma distribuidora, uma franquia ou coisas assim consiste em vender produtos a um certo preço, ninguém está sendo desfraudado, enganado ou roubado e deve-se aceitar a validade do contrato. O vice-diretor de informações da FTC, Ira Furman, porém, não via a situação dessa maneira. Estaremos inibindo o sistema de livre empresa ao impedir conluio de preços? Perguntou ele. Nós estamos permitindo, continuou, que o sistema de livre empresa funcione. Nós somos quase que um órgão desregulador. Nós desregulamos os efeitos produzidos por empresas que regulam outras empresas. Essas palavras seriam realmente engraçadas, não fosse o fato de que esses resultados de desregulação resultam em prejuízos incalculáveis para a economia todos os anos. Enquanto contratos entre empresas forem livremente acordados sem disfarce ou fraude, a regulação dos negócios, como o Sr. Furman interpreta o caso, é muito diferente da regulação feita pelo governo. As relações e acordos entre empresas que a FTC leva aos tribunais são voluntários. Tipicamente, pessoas livres só entram em contratos que acreditam ser-lhes vantajoso. A regulação pelo governo não é um contrato. Burocratas fazem as regras e as empresas têm de segui-las. Nada há de voluntário, nada de benefício na regulação oficial. Se ficamos desapontados com a decisão sobre o conluio de preços, ficamos aliviados com o fato de a FTC ter reconhecido a justeza e necessidade de nossa regra que proíba a distribuidores vender a lojas de varejo. A essência da organização Amway é a venda de pessoa a pessoa. Indivíduos que vendem a amigos
parentes e vizinhos podem proporcionar um serviço muito melhor do que uma loja de varejo. A restrição, portanto, era uma maneira baseada em bom senso de garantir ao cliente um serviço excelente. No tocante às alegações sobre renda possível, a decisão da FTC deve ser entendida no contexto de seu entendimento jurídico peculiar sobre o que é fraude. Por ocasião do julgamento, Rich disse o seguinte à imprensa: no que é muito importante, a comissão não encontrou um único caso em que o distribuidor potencial fosse induzido a erro, por exemplo, de como funciona nosso plano de marketing. Em vez disso, a comissão resolveu basear Em vez disso, a comissão resolveu basear sua conclusão em um padrão jurídico puramente teórico, denominado capacidade de enganar. Mas esse é um assunto inteiramente diferente. O que a comissão está dizendo é que alguém, algum dia, em algum lugar, poderá ser induzido a erro. Atualmente, a renda mensal média de distribuidores ativos é claramente marcada em vários locais no documento fornecido em todas as apresentações do plano de venda e marketing. Como identificar uma pirâmide? Essa não é a primeira nem a última vez em que a Amway seria atacada sob a acusação de ser um esquema tipo pirâmide. Essa acusação, porém, é absurda. Em primeiro lugar, as pirâmides exigem geralmente uma joia substancial, não restituível. A joia da Amway pelo kit de entrada e baixa e restituível. A joia da Amway pelo kit de entrada é baixa e restituível. Na época da investigação da FTC, um kit de vendas custava $15 e um kit de amostras dos produtos não passava de $10. Além do mais, se um novo distribuidor resolve deixar a Amway, seu patrocinador tem de comprar o estoque que não foi usado. Em segundo lugar, a Amway prospera na base de venda de produtos de alta qualidade. As pirâmides dependem exclusivamente do recrutamento de pessoas para a organização, embora às vezes vendam produtos de baixa qualidade e inúteis para disfarçar suas atividades. Embora os distribuidores da Amway possam multiplicar ou aumentar seu volume de negócio mediante recrutamento, sem vendas ninguém ganha um tostão por intermédio da Amway. Os distribuidores têm que deixar os clientes satisfeitos para fazer com que funcione o plano Amway. Nenhum pagamento é feito aos distribuidores por ter acrescentado outros distribuidores à sua organização. Em terceiro, os verdadeiros esquemas de pirâmide podem saturar rapidamente o mercado, significado isso que, após um período de rápido crescimento, não sobra ninguém para recrutar e o sistema desmorona. As alegações da FTC no tocante à saturação foram ridículas e revelaram uma grosseria falta de entendimento de como funciona o plano de marketing da Amway. Após 15 anos de operação, a Amway tinha distribuidores em apenas 1/4 de 1% dos lares da nação. A Amway nenhum perigo apresenta de saturação de mercado. Conceito este que a FTC finalmente entendeu. Hoje em dia, após quase 40 anos de crescimento, a Amway ainda tem um potencial muito grande. Todos os distribuidores têm liberdade de lançar ramos não só em sua própria comunidade, mas também em todo o mundo. Esse fato abre uma população enorme, na qual será possível trabalhar.
Para não ser enganado e cair em um esquema ilegal de pirâmide, aconselho o interessado a fazer algumas perguntas simples quando alguém lhe apresentar uma nova proposta de negócio. O patrocinador, bom, número 1. O patrocinador faz promessas de grande renda com o investimento inicial? Alegações de um retorno anual de 1000% não são raras em esquemas de pirâmide. Pergunta número 2. O patrocinador quer uma joia alta e não restituível? Pergunta número 3. A empresa vende um produto ou serviço? O produto ou serviço são de alta qualidade? Pergunta número 4. A firma faz parte da Direct Selling Association? Se faz, isso é bom. A Direct Selling Association tem combatido esquemas ilegais de pirâmide ao educar o público e pedir culminações legais contra os que promovem esses esquemas. A associação mantém ainda um código de ética e fornece diretrizes para seus membros. A FTC jamais questionou a qualidade e o valor dos produtos da Amway. Os esquemas de pirâmide, em geral, nada produzem e sua curta vida é caracterizada por transferência de dinheiro de uma pessoa para outra. Negócios autênticos, por outro lado, preocupam-se com a satisfação do consumidor e fabricam produtos de boa qualidade. A FTC, contudo, reconheceu que os produtos da Amway têm alta aceitação entre os consumidores. Um especialista em marketing declarou que detergente para a lavanderia da Amway, que tem uma fatia muito pequena no mercado e não anuncia em nível nacional, fica em terceiro lugar entre 37 marcas em matéria de lealdade à marca. O sabão líquido da Amway para lavagem de pratos ficou à frente de todas as 16 marcas no quesito lealdade à marca. Após a saída dos investigadores da FTC em 1979, a Amway continuou forte. Na verdade, no ano fiscal de 1979, tivemos vendas a varejo de 800 milhões ou 300 milhões mais do que no ano anterior. No longo prazo, a investigação da FTC acabou sendo uma boa coisa para nós. Não só nos ensinou alguma coisa sobre como lidar com o governo e as várias burocracias, mas também nos deu uma renovada credibilidade que pudemos usar mais tarde. Se alguém questionava a legitimidade do plano da Amway, podíamos dizer: veja, a FTC tinha as mesmas preocupações que o senhor. Ele nos investigou de alto a baixo e nós saímos muito bem. Somos até mesmo usados como modelo da maneira certa de dirigir um negócio de venda direta. Quando chegamos a países estrangeiros, muitos deles não faziam a menor ideia de um negócio de venda direta como o nosso. Pudemos dissipar o seu medo falando de nossas experiências com a FTC. Se eles não tinham nos códigos qualquer lei que estabelecesse uma distinção entre vendedores diretos legítimos e operações inescrupulosas de pirâmides, nós os encorajamos a usar as leis americanas como modelo para suas próprias regras. A despeito de toda a publicidade negativa decorrente da investigação da FTC, se não tivéssemos passado por esse rigoroso teste, teria sido muito mais difícil que nós expandíssemos internacionalmente como fizemos. Em 1982, houve outro processo judicial iniciado pelo Departamento de Justiça de Wisconsin. Este foi, em certo sentido, um ataque menos grave, já que não ameaçava a própria existência da Amway.
Não obstante, a publicidade resultante do caso em Wisconsin em nada nos beneficiou. As brochuras que passamos aos distribuidores potenciais incluíam alguns exemplos hipotéticos dos tipos de renda que eram possíveis em negócios independentes com o patrocínio de nossa empresa. O estado de Wisconsin insistiu em que as declarações feitas pela Amway eram inaceitáveis e processou-nos juntamente com 4 outros distribuidores locais. Reagimos dizendo que nossos números deveriam ser aceitos como os havíamos divulgado. Como acontece com outras formas legítimas de trabalho autônomo, a renda de um negócio Amway depende de esforço individual, dedicado ao desenvolvimento do negócio, além do tempo investido. Algumas pessoas ligam-se à Amway exclusivamente como sendo um bico em meio expediente, algo que lhes deu um dinheirinho extra todos os meses. Outros resolveram usar a oportunidade para explorar ao máximo o seu potencial e trabalhar nele em tempo integral. Além disso, distribuidores nos primeiros estágios da formação de seus negócios não podem ter esperança de ganhar a mesma coisa que os distribuidores mais antigos e que se encontram em um nível mais alto. E há distribuidores como aquele que tentou começar o seu negócio com a Amway, comprando milhares de dólares de equipamentos audiovisual para impressionar os que vinham às suas reuniões de vendas. Talvez ele pensasse que, se gastasse o suficiente, não teria que trabalhar. Todos esses fatores significam que a distribuidora típica não está gerando o tipo de renda que é possível com a Amway. Nossas brochuras de vendas, porém, em seus exemplos hipotéticos, mencionavam o tipo de renda que o indivíduo esforçado, que está há vários anos no negócio, poderia oferir. Tendo sucesso na Amway. Algumas pessoas não conseguem compreender que a Amway não é e nunca foi um esquema de enriquecimento rápido. Alguns de nossos distribuidores ficaram muito ricos em um curto espaço de tempo, mas esta não é a regra. A maioria das pessoas dispostas a levar seus negócios ao maior potencial possível terá de fazer o que Rich e eu fizemos quando começamos: trabalhar longas horas e não desistir facilmente. Compreendemos, graças às nossas experiências com a mídia, que teríamos que tornar esse fato claro como cristal para os interessados. A Amway Business Review, que os distribuidores oferecem gratuitamente em todas as apresentações do plano de venda e marketing, inclui agora informações sobre renda média mensal e prêmios aos nossos distribuidores. Muitas dessas reuniões e encontros apresentam como grande atração distribuidores que tivessem sucesso espetacular, indivíduos que estão ganhando mais de $100.000 trabalhando conosco. Concentrar-se apenas nessas histórias de sucesso implica ignorar a história do sucesso realmente grande de milhões de pessoas em todo o mundo que levam hoje uma vida um pouco melhor, porque investiram todas as semanas parte de seu tempo de lazer na Amway, como, por exemplo, a mãe da região norte do estado de Nova York, que precisa desse pequeno extra para custear a educação dos filhos na escola paroquial e quer trabalhar em casa. Na Turquia, um pai de 6 filhos explora uma distribuidora da Amway apenas para poder comprar comida para a família numerosa. No Japão, um homem de negócio vende produtos Amway para pagar férias no Havaí. Talvez eles estejam investindo apenas 5 horas por semana, porque seu objetivo é apenas ganhar um dinheirinho extra. Talvez estejam investindo 10 horas porque querem que o filho estude em faculdade. A oportunidade existe e cada distribuidor tem que decidir por si mesmo até que ponto vai aproveitá-las. A eles dizemos: escute aqui, o negócio é o seguinte:
criamos esse plano de modo que você possa fazer com ele o que quiser. Não nos conte seus problemas. Não nos diga o que não pode fazer. Simplesmente pega essa oportunidade e nos mostre o que pode fazer com ela. Não podemos tornar o plano inteiramente à prova de falhas. Todos os empreendimentos comerciais implicam algum risco, embora tenhamos feito o possível para reduzi-lo ao mínimo. Mas não podemos monitorar inteiramente e muito menos controlar o comportamento de milhões de distribuidores para termos certeza de que uns poucos inescrupulosos não estão passando uma ideia errônea no plano Amway, ou evitar que pessoas tomem decisões medíocres em seus negócios. Rich e eu estamos convencidos de que nosso plano funciona bem no caso da maioria das pessoas e passou no teste do tempo. Estamos dispostos a defendê-lo contra todos os que não suportam ver outras pessoas tendo sucesso na vida. Ainda assim, esses antigos questionamentos de nossas práticas empresariais convenceram Rich e a mim da importância de compreender e participar do processo político. Funcionários do governo que não compreendem o marketing em multinível têm o poder de nos liquidar com um processo nos tribunais ou com novos regulamentos. E essa situação nunca foi mais verdadeira do que a que estava prestes a acontecer no Canadá. De pés e mãos atados no Canadá. No dia 12 de dezembro de 1982, a real política montada do Canadá deu uma batida na sede canadense da Amway. Em uma declaração de 20 minutos de duração, um porta-voz do governo canadense acusou a Amway de ter sonegado imposto em uma soma indeterminada, mas que passava de 28 milhões. O Departamento da Receita canadense processou a Amway na maior ação por sonegação jamais levada a cabo no país, procurando cobrar 118 milhões em dólares americanos relativos a impostos atrasados e multas. Além disso, Rich e eu, juntamente com 2 de nossos vice-presidentes, fomos ameaçados com pedido de extradição a fim de sermos julgados em uma corte de justiça canadense. Nesse dia, chegou ao auge a pior tribulação jamais enfrentada pela Amway e um pesadelo sem rival de má publicidade. No dia seguinte à declaração do porta-voz, convocamos uma entrevista coletiva em nossa sede em Ada. Rich e eu, juntamente com os 2 vice-presidentes acusados, explicamos à imprensa nossa versão do caso. A maioria dos problemas que enfrentávamos tivera origem em 1965, quando as relações entre Canadá e Estados Unidos eram um tanto mais cordiais do que se tornaram em 1982. Mas, para compreender o que estava realmente acontecendo em 1981, faz-se necessário uma espécie de explicação da história de nossos negócios com o Canadá. Os regulamentos alfandegários canadenses impunham alíquotas sobre artigos importados, baseando-se no seu justo valor de mercado no país de origem. A estrutura organizacional peculiar da Amway implicava que esse sistema teria de ser adaptado à nossa situação. Em 1965, reunimos-nos com funcionários do Departamento da Receita do Canadá para elaborar um regulamento a respeito dos produtos da Amway fabricados nos Estados Unidos e exportados para aquele país. A Amway pagaria a mesma tarifa que 1. Eram pagas por seus concorrentes que forneciam às lojas. 2. Se tivessem comprado os produtos de outros fabricantes. Ou 3. Se tivessem vendido os produtos a ponto de vendas independentes nos Estados Unidos.
Em agosto de 1965, o regulamento foi baixado pelas autoridades alfandegárias locais. Durante 15 anos, de 1965 a 1980, o governo canadense e a EMOI cumpriram rigorosamente esse regulamento justo e equitativo. Durante esse período, funcionários da Receita canadense realizaram auditorias rotineiras dos métodos que usávamos para avaliar os produtos que enviávamos para nossa filial, a Emo e Ovo Canadá. Em todas as ocasiões, esses funcionários manifestaram-se satisfeitos com tais arranjos que cumpriam os termos do Acordo de 1965. Em princípios de 1980, porém, a Receita canadense alterou unilateralmente o regulamento de 1965, exigindo que pagássemos uma tarifa 4 vezes mais alta do que vigorara entre 1965 e 1980, sobre exatamente os mesmos produtos. Por que essa mudança tão súbita? Um executivo da Emoi que trabalhara para nós durante apenas 2 anos resolveu questionar o regulamento baixado pelo governo canadense. Mesmo que não tivesse se envolvido pessoalmente nas negociações de 1965 e desconhecesse as bases da regulamentação, ele convenceu nossa firma de auditoria e nosso despachante aduaneiro, nenhum dos quais participara das discussões de 1965, de que havíamos fornecido dados fraudulentos em 1965 e nos serviços de auditoria subsequentes. E tentou mesmo convencer Rich e a mim de que uma fraude teria sido cometida. Esse fato era preocupante, claro, e imediatamente examinamos tais alegações, consultando advogados dentro e fora da EMA. Quando resolvemos ignorar sua recomendação de pagar ao Departamento da Receita canadense a soma que, segundo dizia, devíamos, ele pediu demissão do cargo. Ele fora hábil em sua explicação ao despachante que, contudo, logo depois renunciou à função de nosso representante. Sem investigar a fundo as alegações do executivo, o despachante enviou uma carta ao Departamento da Receita do Canadá relatando o que ouviram. Assim, de uma estranha maneira, a Amway provocou uma ação contra si mesma, embora nenhum ato criminoso tivesse sido cometido. Em consequência, as autoridades alfandegárias canadenses baixaram o regulamento de 1980. Obviamente, nessa altura dos acontecimentos, estávamos muito preocupados. O novo regulamento equivaleria a proibir que enviássemos qualquer mercadoria ao Canadá. De importância ainda maior, porém, a integridade de nossa companhia fora posta em dúvida. Mais uma vez, recorremos à consultoria externa para determinar qual seria a conduta justa a observar na situação. Contratamos Vernon D. Acri, ex-diretor do Departamento da Receita dos Estados Unidos, como consultor em assuntos aduaneiros, com a missão de revisar o acordo de tarifas. Acre apurou que não havia elementos que justificassem a acusação de sonegação de informações, induzimento a erro ou fraude. Comunicou que não encontrara na análise de memorandos e em numerosas entrevistas e outras investigações qualquer caso em que alguém ligado à Amway tivesse desfraudado o governo canadense. Parece que os canadenses resolveram jogar pesado nesta situação, escreveu Acre. Ninguém faz acusações de natureza criminal
sem examinar o outro lado da moeda. Ninguém do Canadá veio até Eida para dizer: as alegações são essas. O que é que vocês têm a dizer? Jogo pesado, sem dúvida. Tão violenta foi a reação da Receita canadense que começamos a desconfiar que a animosidade do seu primeiro-ministro Pierre Trudeau contra as empresas, e em especial contra as empresas americanas, poderia estar se infiltrando nessa situação. Talvez o governo esquerdista de Trudeau tivesse se ofendido com nosso conservadorismo. O jornalista canadense Bruce LaPlante observou que o doce aroma do capitalismo bem-sucedido poderia ter mau cheiro para Trudeau e seu Partido Liberal. Algumas pessoas ligadas à Amway são, ouso dizer, muito bem-sucedidas, escreveu LaPlante. Imaginem só que sistema político filosófico a maioria delas, se é que são todas, adota: o capitalismo. Qual o dogma básico do capitalismo? Que, dispondo de um mínimo de liberdade, o homem pode realizar praticamente tudo o que quer. E o que prega a Amway? Que, com um volume razoável de esforço, uma pessoa pode ter uma vida muito boa como seu representante. Trudeau, um homem que Ed Fellner descreveu como devoto da economia socialista, que se contorce todo quando houve histórias de sucesso no mercado livre, estava prestes a travar uma batalha eleitoral muito dura com o arraigado conservador Peter Pocklington. Pocklington, empresário da área de Calgary-Edmonton, era o favorito de alguns de nossos distribuidores canadenses. Foi convidado para algumas das maiores festas dadas pela Amway, tornou-se muito popular e durante algum tempo pareceu que ia derrotar Trudeau. De repente, coisas muito estranhas começaram a acontecer. Caminhões da Amway foram detidos por longo tempo na fronteira. Distribuidores começaram a sofrer todos os tipos de auditoria. Outras empresas americanas passaram a enfrentar os mesmos problemas. A guerra que os burocratas de Trudeau travavam com as empresas americanas pode ter sido um erro, dado o número de canadenses que compravam mercadorias em nosso país e ganhavam dinheiro com os investimentos que havíamos feito. A Amway submete-se a serviço de autoria em todo o mundo e em nenhum país teve problemas importantes de importação, salvo no Canadá. Todos os anos exportamos para o Japão produtos no valor de $500 milhão. Nossos negócios são submetidos à auditoria em base regular e nunca tivemos qualquer problema. Durante a crise com o Departamento da Receita canadense, estávamos exportando produtos exatamente ao mesmo preço para uma grande variedade de outros mercados. O fato de continuarmos com uma política de formação de preços consistentes no tocante e a outros países indicava que o Canadá estava em descompasso com o protocolo de comércio mundial. O Canadá utilizava um método de avaliação de importações que nenhuma outra nação adotava e que era um conjunto antiquado e absurdo de restrições às compras no exterior. Ironicamente, após nossa briga com a Receita, o país mudou seu protocolo. Nos termos dos atuais regulamentos sobre o comércio, o sistema de formação de preços dos produtos que exportávamos e que usávamos sequer seria questionado. Não estávamos sozinhos. A Amway, porém, não era o único alvo do Departamento de Receita canadense. Empresas do próprio país estavam sendo penalizadas há anos. A Organização de Pequenas Empresas do Canadá queixou-se amargamente.
Por mais perfeito seja o cumprimento de nossas obrigações fiscais, o Departamento de Receita sempre arranja uma maneira de nos destruir. Conquanto se possa dizer que o Departamento da Receita arrecadava menos direitos aduaneiros do que poderia ocorrer sem o regulamento de 1965. A Emo e Canadá, ainda assim, pagou mais de 23 milhões em direitos aduaneiros antes que a regra fossem mudadas. No mesmo período, desembolsamos quase 5 milhões mais em impostos federais sobre vendas. Além disso, a Emo Canadá transformou-se em uma companhia com um giro de mais de 100 milhões anuais, empregando direto ou indiretamente milhares de canadenses e prestando serviços a 100 mil distribuidores no país, o que representava talvez 150 a 200 mil pessoas. A Emo e Canadá, além disso, pagou muitos milhões de dólares em imposto de renda. Suas compras de produtos e serviços a companhias canadenses contribuíam mais um benefício de valor inestimável para a economia do país. O Departamento da Receita conseguiu nos prejudicar muito financeiramente, mesmo sem levar em conta a questão dos impostos. A má publicidade e a recessão se somaram para a grande queda em nossas vendas, ocorrida em 1982. Nossa expansão internacional era realmente proveitosa, compensando nossas vendas internas em queda e criando condições para que terminássemos o ano com um pequeno aumento de vendas em 1981 de 1 bilhão e 400 milhões de 1,4 bilhões para 1,5 bilhão. Em alguns meses, contudo, estávamos realmente perdendo dinheiro e os lucros reduziram-se a quase nada. Se a Amway tivesse sido uma empresa estatal, o valor de nossas ações teria batido no fundo do poço. O Departamento da Receita canadense e o estudo de Wisconsin cobraram seu pedágio, e nada antes ou depois prejudicou tanto a Amway. Durante toda a crise canadense, nossos distribuidores permaneceram fiéis, cerrando fileiras em torno da companhia, como esperávamos que fizesse. Cartas de apoio e telefonemas de distribuidores, amigos e fornecedores e clientes inundaram nossa sede em ele. Uma dessas comunicações, um telegrama despachado de Vancouver, Colômbia Britânica, dizia simplesmente o seguinte: vocês têm nosso apoio para o que der e vier. Era assinado por 209 distribuidores. A Amway dera milhões de pessoas uma oportunidade de obter independência financeira e sucesso em seus negócios. Nesse momento, elas retribuíram com uma lealdade fenomenal. Nossos empregados deram-nos também irrestrito apoio. Um deles, assinando-se como um empregado fiel da Amway, escreveu, em princípio de 1983, uma carta encorajadora a Rit e a mim. Sei o quanto os senhores sempre fizeram que se mostrar positivos quando falavam para outras pessoas. Sei também como todo esse problema no Canadá e a tendência de baixa dos negócios nos Estados Unidos foram desgastantes para os senhores. Isso dá para ver, e sei também que é difícil para os senhores se mostrarem positivos quando a realidade parece tão dura. Os senhores passaram anos e anos dizendo às pessoas o quanto elas eram maravilhosas e fazendo com que acreditassem nisso. E agora chegou o momento para os senhores mesmo realmente acreditarem no que diziam. Todas as pessoas, em todas as facetas da vida, cometem erros. Claro, a Amway cometeu alguns, mas eles jamais foram intencionais.
Nós aqui na sede mundial sempre nos esforçamos para fazer o que era melhor. Nem sempre tivemos sucesso, mas o esforço foi sincero, a intenção era boa, e bem sempre prevalecerá. E o bem sempre prevalecerá. Esse período de transição é apenas um tempo difícil, e se quiserem, um teste a que é submetido nossa fé, a dos senhores e a minha. Não renunciem a essa fé. Isso é tudo que há para dizer, como os senhores sabem. Quando penso no trabalho de equipe, na abnegação e na unidade demonstrada pelos nossos distribuidores empregados, lembro-me de uma analogia com o reino animal. Quando os gansos voam para o sul na conhecida formação em V, vejam só o que os cientistas descobriram sobre o motivo por que se comportam assim. À medida que bate as asas, cada ave cria uma corrente ascendente para a ave que segue imediatamente. Ao voar em formação em V, o bando em seu conjunto acrescenta pelo menos 71% mais autonomia de voo do que se cada uma delas voasse sozinha. Observação: pessoas que compartilham de direção e senso de comunidades comuns podem chegar com mais rapidez e facilidade aonde vão porque viajam baseados em confiança recíproca. Quando um ganso sai da formação, ele subitamente sente o arrastamento e a resistência do ar ao tentar voar sozinho e rapidamente volta à formação para aproveitar a força ascensional da ave à frente. Quando o ganso guia cansa, ele volta para uma das pernas do V e outro ganso assume a liderança. Observação: é sensato revezar-se com outras pessoas no desempenho de trabalhos exaustivos. Finalmente, quando um ganso adoece ou é ferido por tiro de caçador e sai da formação, 2 outros gansos acompanham-no e seguem-no até o chão para protegê-lo. Fica com o ganso caído até que ele possa voar ou até que morra. Só então partem sozinhos ou em outra formação, para tentar emparelhar-se com o seu grupo. Observação: se tivermos o bom senso do ganso, nós nos ajudaremos mutuamente, exatamente como eles fazem. Todos nós, quando chegam os maus tempos, precisamos ser lembrados dessas verdades básicas. Quando o Departamento da Receita do Canadá nos ameaçou, Rich e eu tivemos que nos lembrar que precisávamos nos apoiar mutuamente e dar ajuda quando necessária e a encorajar distribuidores e empregados a proceder da mesma maneira. A Emma, porém, não ficou sozinha na defesa contra as autoridades fiscais canadenses. Recebemos ajuda e estímulo de numerosas figuras políticas ilustres. 2 congressistas de Michigan, Guy Vandergast e Harold Sawyer, falaram em defesa da Amway no plenário da Câmara dos Representantes. Vandergast condenou as táticas canadenses, dizendo que nós não procuramos uma guerra comercial mundial, mas já basta. A Amway não tenciona ser o bode expiatório do governo canadense. Dou meus aplausos a essa empresa por resistir. O comentário mais triste sobre toda essa situação, porém, é o tempo, o esforço, sem a menor dúvida, as imensas somas de dinheiro que agora devem ser gastas pela Amway em sua campanha de restabelecimento da verdade, a fim de provar sua inocência e demonstrar o absurdo das acusações canadenses.
A despeito do maravilhoso apoio recebido, contudo, nossa defesa não estava indo bem, prejudicando os esforços para nos defendermos. Nossa equipe jurídica tornou-se cada vez mais desorganizada. Em fim de 1982, tínhamos 10 escritórios de advocacia trabalhando no caso, bem como um coordenador jurídico externo. Não conseguíamos receber uma resposta simples de qualquer um dos advogados e eles estavam nos custando uma fortuna. Alguém de fora tinha que vir e resolver o problema. Em dezembro de 1982, liguei para meu velho amigo Bill Nicholson, que havia sido assessor do presidente Ford na Casa Branca. Ele vinha acompanhando a situação pelos jornais e revistas e estava disposto a nos ajudar, simplesmente como um favor. Bill chegou em janeiro e descobriu logo que nosso coordenador jurídico era a principal causa do problema. Ele obrigara todos os 10 escritores de advocacia a encaminhar tudo por seu intermédio, de modo que nenhum deles conhecia o quadro geral e fizera outras coisas que complicavam imensamente a questão. Agravando ainda mais a situação, havia uma luta em 2 níveis com o governo canadense. Uma vez que o processo civil movido pelo Departamento de Receita do Canadá não permitia extradição. Os canadenses haviam também nos atacado a partir do nível de província com um processo criminal a fim de nos ameaçar com extradição e, na realidade, aplicar pressão sobre nós. Em princípio de julho de 1983, Bill reuniu-se com o procurador-geral canadense e conseguiu um grande sucesso no caso em nível de providência. Como resultado, as acusações da natureza criminal contra mim e Rich foram retiradas. Depois de ter a Amway pago, em outubro, 21 milhões de dólares americanos à província de Ontário. Pagar a multa não era algo que inicialmente quiséssemos fazer. Era uma multa muito alta. Achamos, no entanto, que para resolver aquela questão e continuar a trabalhar como sempre, seria melhor pagar. As manchetes estavam nos prejudicando e quanto mais o caso se arrastasse pelos tribunais, mais manchetes veríamos. Se tivéssemos permanecido sob a luz dos holofotes por muito tempo, perderíamos ao vencer a querela judicial. Se tivéssemos permanecido sob a luz dos holofotes por muito tempo, perderíamos ao vencer a querela judicial. Solucionando o caso. Em setembro de 1989, depois de mais de 6 anos de briga na justiça e contestações na ação civil, resolvemos que seria melhor negociar um acordo com o Departamento de Receita. Mais uma vez, não gostei da decisão, mas a alternativa era mais 8 ou 10 anos de emperramento da ação nos tribunais. As autoridades canadenses compreenderam, acho que estávamos dispostos a abandonar nosso navio no Canadá se não pudéssemos chegar a um acordo. Em 1989, possuíamos apenas 2 instalações no Canadá que valiam menos de 10% da soma que a Receita andara pleiteando. Não que um acordo implicando o pagamento de 38 milhões abalasse a Amway. Havíamos encerrado o ano fiscal em 1989 com venda de 1,9 bilhão e nos encontrávamos em uma situação financeira muito sólida. Em certo sentido, abandonar nossa instalação do Canadá
teria sido menos dispendioso. Mais de 100.000 distribuidores e centenas de empregados canadenses, porém, dependiam da Emo. Romper nossos laços com o Canadá e deixar essas pessoas desempregadas lhes teria causado grandes problemas e equivaleria a uma declaração da postura que a Emo adotaria em suas relações com os distribuidores, empregados e clientes, o que não queríamos fazer. Durante o litígio com a Receita canadense, trouxemos para a Amway o general Alexander Haig na qualidade de consultor em assuntos internacionais. Conheci Al em uma reunião de Heritage Foundation em fins da década de 1970, e ele logo depois se tornou um amigo íntimo. Quando o Departamento de Receita abriu hostilidades contra nós, sabíamos que íamos precisar de ajuda. Al havia fundado sua própria firma de consultoria depois de ter deixado o serviço do governo, e era de valor inestimável sua experiência em delicadas situações internacionais. Na ocasião, não queríamos que a imprensa soubesse que ele estava nos prestando serviço de consultoria. Al era uma figura de alto nível e não queríamos a atenção que seu envolvimento poderia trazer. Claro, durante algum tempo ele vinha fazendo discursos em nossas convenções, mas se transpirasse que ele estava fazendo mais do que isso, poderia surgir alguns sinais de desaprovação. Em vista disso, tínhamos que trazê-lo e tirá-lo secretamente de Grand Rapids e mantê-lo longe de olhos do público. Na maioria dessas visitas, ele ficava na casa de hóspede de Rich. O moral havia sofrido alguns estragos no exterior durante nossa briga com os canadenses. Em vista disso, pedimos ajuda a Al para, em nosso nome, visitar a Grã-Bretanha, França e Alemanha e manter contato com os distribuidores, fazer avaliações e, de modo geral, dizer-lhes que não os havíamos esquecido. Al é muito respeitado na Europa e sua presença produziu um efeito importante sobre o progresso da Amway nesse continente. Tanto interna quanto externamente, as vendas recomeçaram a subir. Al tinha indubitavelmente experiência na solução de situações espinhosas e possuía um talento sem igual para a liderança. Como chefe do Estado-Maior, sob o presidente Nixon, Alexander Haig funcionou virtualmente como presidente do país durante os últimos dias antes da renúncia. Tinha bom controle do que precisava ser feito e a capacidade de conseguir com que fosse feito. Al desenvolvera uma estreita relação de trabalho com o primeiro-ministro Trudeau, ao tempo em que trabalhava no governo Nixon. Conquanto não pensasse na mesma maneira que Trudeau no tocante a assuntos políticos, era um especialista na manutenção da paz entre dois governos. Richard Nixon não gostava muito de Trudeau, de modo que Al tinha de ser o intermediário em um grande número de assuntos de Estado. Os contatos pessoais de Al e sua capacidade de comunicar-se eficazmente com o governo canadense ajudaram-nos imensamente. Sob o estresse e pressão das acusações canadenses e da publicidade negativa que geravam, teria sido fácil para Rich e para mim começarmos a pôr a culpa de tudo um no outro pelos problemas da empresa durante a crise. Em vez de ficarmos de costas um para o outro, repelindo os ataques como fizemos, poderíamos ter nos voltado um contra o outro, a fim de evitar tensões
recorremos à nossa amizade de 40 anos e aos nossos velhos hábitos de resolver tudo pacificamente. Se tivéssemos preferido passar as hostilidades mútuas, teríamos destruído tudo que construímos em todos os nossos anos de sociedade. Rich é um sócio comercial assombroso e eu não teria sobrevivido à crise sem seu estímulo, sabedoria e apoio. Da mesma maneira que Rich e eu confiamos um no outro em todas as situações, a sobrevivência da Amway durante esse tempo dependia da solidez de nossa amizade. Nossos atacantes teriam vencido se houvessem conseguido nos separar. A crise com o Departamento da Receita chegou perto de descarrilhar a Amway como empresa. Após anos de batalhas judiciais, estávamos em perigo de perder a concentração no negócio e de esquecer, para começar, o motivo por que havíamos criado a Amway. E uma espécie de aterosclerose, de endurecimento das artérias, havia surgido na estrutura empresarial. A maioria das companhias passa por esse estado quando amadurece e, se não resolve o problema, firmas concorrentes mais jovens, mais vibrantes, aparecem prontas para lhes tomar o lugar. Mudanças no alto escalão. A crise mostrou também que precisávamos substituir nosso coordenador jurídico e, talvez, alguns outros executivos de alto nível. Tínhamos vários executivos veteranos que pareciam ter esquecido a visão geral da empresa. A eficiência deles não era o que poderia ter sido e o mesmo acontecia com nossas margens de lucro. Enquanto eles realizavam incontestáveis reuniões, Rich e eu observávamos. Os números da Amway relativos a crescimentos minguavam cada vez mais. A situação toda era realmente desalentadora, mas nem Rich nem eu tínhamos a necessária frieza para fazer pessoalmente as mudanças. Mais uma vez, voltamos-nos para nosso velho amigo Bill Nicholson. Perguntamos a ele se poderia vir trabalhar na Amway e fazer algumas necessárias operações cirúrgicas. Tudo bem, concordou ele. Vou tentar me informar bem sobre o assunto e trabalhar na empresa por alguns meses. O que quero fazer é o seguinte: vou passar aí na próxima semana, na minha volta da Alemanha. Chegarei na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, vou demitir seu coordenador jurídico externo e, em seguida, voltarei a Houston para passar o fim de semana e pegar algumas roupas de inverno. Voltarei cedo na manhã de segunda-feira para começar a trabalhar para valer. Na segunda-feira, dia 5 de março de 1984, desenhamos toda a estrutura em uma grande folha de papel de embrulhar carne e começamos. Os meses seguintes assinalaram uma reviravolta na Amway. A despeito das mudanças necessárias, as medidas produziam resultados. Nossa taxa de crescimento voltou a subir e nenhum sinal de declínio apareceu. Em vez de nivelar-se como uma companhia de meia-idade de 25 anos de existência, a Amway entrou em uma segunda era de crescimento e desenvolvimento. O problema do protecionismo. O problema que tivemos com o Departamento da Receita do Canadá mostrou-me com uma clareza cristalina os problemas resultantes de restrições ao comércio. A despeito das dificuldades que a Amway e outras empresas enfrentaram ao tentar expandir seus negócios ao exterior, acredito sinceramente que o comércio exterior livre é vital para promover um alto padrão de vida e a paz mundial. A história mostra que o mundo foi mais pacífico quando havia comércio livre do que nos tempos em que era restringido.
Guerras comerciais tendem a se agravar-se e se transformar em guerras quentes. Algumas pessoas acreditam que a Segunda Guerra Mundial foi causada, em parte, pelas tarifas Smoot-Hawley extremamente altas impostas durante os anos de depressão. Essa conclusão pode ou não ser verdadeira, mas é claro que os custos do protecionismo lhes superam as vantagens. Foi esse o motivo porque, em meu primeiro discurso na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, defendi um acordo de livre comércio para a América do Norte. Plano este que, mais tarde, passou a ser conhecido como NAFTA. São mal orientados os apelos para que se proteja esta ou aquela indústria contra a concorrência estrangeira. A indústria protegida pode beneficiar-se durante algum tempo, mas no longo prazo torna-se incompetente, incapaz de vender seus produtos no exterior. Além do mais, clientes internos pagam preços mais altos por esses produtos. A Amway beneficiou-se imensamente com o comércio externo, como aconteceu com milhares de outras firmas. Em um sistema de comércio mais livre, a Amway e outras empresas internacionais continuarão a florescer, enquanto barreiras artificiais ao comércio fazem com que as empresas se tornem balofas e desleixadas. O comércio livre promove eficiência das firmas no país e vantagens para os consumidores. A liberdade, contudo, não deixa de encerrar problemas, como aprendi em meus contatos com a primeira livre de nossa nação. A liberdade, contudo, não deixa de encerrar problemas, como aprendi em meus contatos com a imprensa livre de nossa nação. E, embora eu defenda os conceitos de liberdade de imprensa, a maneira como alguns órgãos da mídia a interpretavam tornou a vida dolorosa para nós durante algum tempo.